Bom dia, pessoal. Quem já está aqui ao vivo, quem madrugou com a gente, sejam bem-vindos. A gente está com... Hoje está um pouco instável aqui a conexão. Não sei se é porque o assunto... Se simplesmente é porque o assunto é pesado mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Bom dia, amor, de novo. Bom dia, João Pedro. Tudo jóia, filho? Bom dia, Sara. Quem mais está aqui? Leônia, bom dia. Sejam bem-vindos. Acredito que deve estar tudo certinho para vocês aí também. Vocês devem estar me ouvindo bem. Aqui para mim agora está tudo tranquilo, está tudo certo. Só comenta aqui para mim, bota aqui nos comentários se tá tudo certo para vocês aí na transmissão também, se vocês me ouvem bem, pra gente começar aqui a nossa quarta quântica. Hoje, se eu não me engano, é a quarta quântica 20, né? A nossa 20ª edição aqui da quarta quântica. Lembrando que agora a gente tá fazendo em espanhol também, né? A próxima live em espanhol, que vai ser na quarta-feira que vem, a gente vai fazer à noite. No Chile tem fuso horário, lá tá muito cedo pro pessoal. Então eu vou fazer à noite, tá bom? Só bota aqui pra mim se tá tudo ok. E só pra gente seguir aqui, só pra eu saber, tá tudo jóia. Obrigado, filho. Então tá bom. Pessoal, é o seguinte, o assunto de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Aruanda, sobre os orixás, entender um pouco mais desse cenário, né? A ideia não é dar aula de nada aqui hoje, mas simplesmente abrir um pouco mais o campo para que a gente possa ter mais opção, né? Mais opção de escolha e mais consciência acima de tudo. Para quem não sabe, o trabalho de harmonização quântica ele é esse ponto de equilíbrio entre o plano físico e o plano extrafísico, né? O plano além do físico que a gente tem aqui, que muitas estruturas filosóficas e religiosas chamam de espiritualidade. A gente aqui defende isso como tecnologia, e a cada dia que passa isso vai ficando mais claro para mim e também para algumas pessoas que
que eu não gosto nem de chamar de alunos, né? São colegas que estão trilhando já esse caminho também, já faz um tempo, que estão realmente, né, realmente se empenhando no processo de despertar e buscando desenvolver, né, buscando desenvolver o que está estudando, não simplesmente pegar uma ideia ali e sair. Eu chego assim a ficar até um pouco irritado, porque algumas pessoas chegam para mim porque alguém indica, falam, olha, vai lá no Sérgio que ele resolve. Gente, eu não resolvo nada. E hoje eu quero trazer esse ponto aqui para falar até do conselho evolutivo terrestre e tudo mais, que gente, eu sempre deixo muito claro isso, que eu não faço nada. E de repente a pessoa autoriza tudo. Não, pode limpar, pode mexer, pode fazer. Eu só vou perguntando, autoriza, né? Para quem me conhece sabe que eu tenho exatamente essa linguagem, né? Olha, você tem que autorizar, alguém tem que assinar isso aí. Você autoriza? Autorizo. E aí depois a pessoa some. Dali um tempo volta a pessoa, olha, eu não tô aguentando, para com isso porque não dá pra fazer, não dá pra mexer. Gente, nem sempre aquilo que você quer, que você traz como queixa, vai trazer prazer para você na hora de solucionar. Então esse processo que a gente precisa entender durante essas etapas aqui, isso me deixa até irritado, porque eu preciso estudar, gente. Não adianta você terceirizar. E quando eu falo que eu não gosto de atender, que eu faço isso porque as equipes pedem para que eu desenvolva esse trabalho, porque é uma linha tão tênue da irresponsabilidade e de terceirizar o seu desejo de solução, que a gente acaba, né? Eu falo que eu fico estressado porque às vezes as pessoas não entendem o processo. Não entendem e acham que a gente vai fazer alguma coisa que, para resolver aquela queixa, vai acontecer automaticamente alguma coisa positiva. Gente, para limpar, para resolver, demora. E isso dói. Os processos, eles são dolorosos. Por quê? Porque nós temos uma estrutura cobrando a gente do outro lado. Você entra ali, você tira aquela estrutura, quando arranca, né, por assim dizer, como se fosse uma casca, uma ferida, você tira aquela casca de uma forma às vezes muito abrupta, porque não tem outro jeito de fazer. As pessoas não compreendem isso. Então, essa ideia da harmonização quântica, que é trazer a verticalização, você cuida do seu processo, você segue a sua jornada, é exatamente por isso. Porque não dá para terceirizar nem as minhas dores, porque a gente não pode fazer. Aí você vai lá, no meu caso, né, eu vou lá para as equipes, o que aconteceu? Aconteceu isso, isso, isso. Então tá, rompe o processo. Para tudo. Aí dali um tempo a pessoa volta de novo. E aí a gente fica nesse ciclo. Eu não tô aqui para isso. A ideia minha é que cada um siga a sua jornada e que a gente tenha o mínimo de consciência possível. E aí as equipes nessa organização, dentro dessa proposta da quarta quântica, é trazer um pouco mais de informação para aqueles que querem quebrar aí as crenças, que querem resolver aí as suas questões pessoais, familiares e tudo mais. Então, hoje a gente está deixando registrado aqui também. Eu quero ver se eu consigo colocar no Spotify depois também essa live nossa, exatamente com essa proposta de trazer um pouco mais de orientação e informação para aqueles que querem estudar. Não tem nada gratuito aqui não, tá? Não adianta você achar que você vai acordar amanhã e tudo mudou, tudo se transformou. O processo, ele é lento, ele é às vezes doloroso, às vezes não precisa ser tanto, mas a maioria das vezes é, porque nós somos muito mimizentos mesmo, né? E eu preciso fazer a minha parte, senão não vai acontecer nada. Bom, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre os orixás e sobre Aruanda, se eu não me engano, né? Sobre os orixás e Aruanda que eu botei aqui como tema. Então, olha só, pra gente começar essa estrutura, eu preciso entender a nível de consciência que quando eu entro nesse mundo, eu não estou falando de candomblé, não estou falando de umbanda, não estou falando de kardecismo, não estou falando de cristianismo. Eu estou falando de uma estrutura que transcende tudo isso. Esses foram os nomes que nós demos aqui para essa galera, separamos isso tudo por questões sociais, políticas e econômicas ao longo da história, tá? É só isso. Na realidade, se nós voltássemos no tempo, por exemplo, quando nós tínhamos Lemúria, né, quando nós tínhamos o continente de Mu, os lemurianos atuando aqui, que eles tinham as conexões com as estruturas superiores, não se chamava isso de orixá, não se chamava de mestre. Por quê? Porque tinha uma clareza muito grande sobre o processo. Olha, nós estamos aqui tendo uma experiência e uma outra parte nossa, aquilo que eu chamo aqui de família cósmica, por exemplo, está do outro lado.
só acompanhando o processo, acompanhando e às vezes monitorando ali, coletando, né, as informações que são pertinentes para o nosso desenvolvimento, porque tudo é estudo, tudo é evolução, tudo é projeto de despertar, se não para essa estrutura, para uma outra estrutura superior, tá? Então, essa ideia já existia. Hoje nós damos esses nomes e aqui começam os problemas. Então, eu preciso entender que dentro de uma estrutura bem mais ampla do que a que é percebida hoje, né, e até mesmo aceita pela nossa astronomia, né, eu tenho um planeta, muita gente ainda acredita que esse é o único planeta com vida similar à nossa, tá? Isso ainda é comum, que nós somos os suprassumos do universo. Já começa um problema aí. Quando eu vou rompendo isso, eu entendo que tá, então tem outras vidas por aí, tem onde? Em Marte, em Vênus, Saturno? Não. Eu estou falando de uma galáxia que nós estamos inseridos numa estrutura de 21 galáxias chamada Naoshi, que esse setor de Naoshi tem 49 galáxias, eu acho que é Nauran, outra divisão aqui, não lembro o nome. Essa estrutura está num cluster, por assim dizer, chamado Theta, que é o lugarzinho que a gente vive, que faz parte de uma outra estrutura chamada universo local, denominada universo local, chamada Nebadon. Ok? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem outras subdivisões, mas vamos parar só por aqui. Para cada estrutura que eu mencionei aqui, tem outras subdivisões internas, e para administrar tudo isso, que fique muito bem claro isso, gestão, administração, nós temos várias e várias estruturas responsáveis, cada uma por uma etapa do projeto, do processo, tá? Então veja bem, aqui nascem as ordens, que a gente tem N ordens, N setores, cada um mais sutil que o outro, difícil até mesmo de captar essa informação muitas vezes. O mais comum a gente ouvir falar da Ordem Santa Esmeralda, é muito comum a gente ouvir falar um pouco mais, não tão comum, mas perdão, de Santa Ametista, tá? É muito comum, aí fica muito mesmo e até banalizada muitas vezes, a estrutura chamada Fraternidade Branca, que são estruturas que a gente, que legal, e hoje a gente tem um besterol muito grande rolando aí. Todo mundo canaliza todo mundo. Então, a gente tem aqui um portal de Arcturus, aqui a gente tem um portal de Pleiades, aqui eu tenho um portal de Sirius, e aqui eu faço cura siriana, faço cura arcturiana. Gente, não estou falando que isso não existe, tá? Que isso não pode acontecer. Pode acontecer. Mas na realidade, tudo isso faz parte de algo bem maior, que é aqui hoje, nessa estrutura que eu defendo, da harmonização quântica, que é uma estrutura da supraconfederação, que atua por meio da estrutura canopiana. Por que canopiana? Poderia ser pleiadiana? Não poderia, porque é muito corrompido. A estrutura canopiana foi a primeira estrutura nesse setor onde nós estamos a evoluir consciencialmente, a entender que a dependência dessa materialização que a gente precisa na estrutura 3, 4D é desnecessária. Tá? Então, Canopus e depois Sirius. Tá? Então, quando a gente fala de Canopus, Canopus é a estrutura por onde, por exemplo, Micá vem para encarnar na Terra, para experimentar o processo o fractal, né, que vem de Micá, Arcanjo Miguel, já isso eu ensino lá nos cursos. Quando ele vem, é por aqui que ele desce. É por essa estrutura de Canopus, depois Sirius, e então ele consegue chegar aqui no planeta Terra e vive essa experiência como Jesus. Mas enfim, por que eu estou dizendo tudo isso? Que dentro de todas essas conexões setoriais eu tenho o setor administrativo. Então, para quem acompanha as meditações, vocês me ouvem falando de anciões dos dias, portões dos dias, últimos dos dias, Shambhala, Agartha, Mu, como eu mencionei agora há pouco. Então, tudo isso são estruturas administrativas para aqueles que desejam, para aqueles que querem seguir, para aqueles que querem entender um pouco mais os processos, precisa ter essa conexão. Isso é a Operação Resgate, esse despertar consciencial, porque a maioria de vocês que estão aqui ouvindo tem conexões em outras estruturas, não só de vidas passadas no planeta Terra, mas fora do planeta, que estão aqui a serviço.
E esse desejo, por exemplo, de querer saber mais, esse desejo de querer avançar um pouco mais, vem dessas estruturas. Então, o primeiro ponto para se falar de Aruanda e para se falar de orixás, eu preciso entender que é uma estrutura administrativa, tá? Assim como Aruanda, existem outras estruturas, outros pontos, outras cidades orbitais que muitas vezes estão conectadas a alguma nave a serviço de algum comando estelar aqui na Terra. Que fique muito bem esclarecido isso, porque não tem uma cidade sustentada no nada, mesmo que seja no plano etérico, tem que ter uma fonte de energia sustentando aquilo. Então, na maioria das vezes, é assim que funciona, tá? Às vezes as pessoas falam, nossa, eu sonhei que eu estava tendo uma experiência, tinha um jardim tão bonito, e era uma cidade, e assim, assim, assado. Ah, legal, mas na verdade você estava em uma nave. E isso para muita gente é inconcebível. Mas era tão real. Não estou dizendo que não era real, é real, mas é uma estrutura dentro de uma nave. Naves enormes. Nós temos naves bem maiores do que o planeta Terra. Para você ter uma ideia. Essas naves que o pessoal bota na internet aí, tem um OVNI, viu um OVNI. Gente, isso não muda nada, isso é balela. Assim como tem carro rodando aqui embaixo, tem nave lá em cima. Só que as naves de grande porte, as naves mãe que a gente fala, que são as geradoras ali, elas não descem aqui. Não tem para que descer. Então deixa a nave lá e desce essas coisinhas pequenas aí que o pessoal vem entrando e saindo, que já são grandes comparados ao nosso fator de referência aqui, tá? Então deixa eu falar um pouquinho dessa pegada dos orixás. Quando a gente vem na estrutura de candomblé, de umbanda, então isso fica mais comum pra gente ouvir. Se a gente sair da estrutura dessa linha de raciocínio, a gente vai ter comando e comandante sustentando essas energias. Então aqui entra a Aruanda. Eu vou ler daqui a pouquinho, vou indicar um livro aqui e vou ler exatamente como está ali, porque para mim faz sentido, porque muita informação eu tenho por canalização, e esse livro do Rodrigo, ele canalizou, acho que é 2010, não sei, um pouquinho antes, e tem umas informações interessantes ali que para quem quiser depois segue os estudos aí. Então veja bem, dentro dessa proposta administrativa, eu preciso sempre encontrar uma forma de me conectar, de descer, de baixar a frequência para estar mais próximo de uma região mais densa. Então, Aruanda, ela seria como se fosse um ponto de conexão com as estruturas que ainda não encarnaram na Terra e nem vão encarnar, que nós chamamos de conselho tronado, que são os tronos, são esses comandantes que sustentam a estrutura que está sendo trabalhada, desenvolvida aqui no plano físico. Então, quando a gente tem os comandos e os comandantes lá naquela estrutura que precisam baixar, eles vão se conectar com uma outra estrutura denominada para nós de coroados, que são seres que evoluíram, tiveram as suas experiências, e quando eles foram retornar para a estrutura deles de 7, 5, 8D para cima, retornar a sua linha estelar, eles fazem a opção de continuar ajudando, porque vê o tamanho do problema que a gente está vivendo aqui nesse planeta, nessa estrutura, eles permanece ali para dar sustentação e suporte para as outras linhas que estão também buscando evolução. Aqui surgem as falanges, aqui começam a surgir as linhas de ancestralidade que a gente fala, onde cada conexão tem a sua própria, dentro da sua própria existência, os seus fractais, a sua linha de reconexão para fazer a sua ascensão, que é deixar de encarnar no planeta. Então veja bem, essas estruturas que passam pelo processo evolutivo, elas chegam num nível que elas não precisam mais voltar a encarnar, elas já superaram tudo isso, mas elas fazem a opção de ajudar quem está ainda no processo evolutivo. Isso é muito legal, porque quando chega nesse nível, essas estruturas, elas têm conexão direta com esses comandos e comandantes que nunca encarnaram aqui. E esses comandos e comandantes, eles começam a buscar as informações, porque o padrão de julgamento e acompanhamento de quem nunca encarnou na Terra é muito diferente daqueles que tiveram experiência. Então é muito desafiante você ficar rezando, por exemplo, pedindo para uma estrutura que você não faz ideia de onde está, que não faz ideia do que é pagar um boleto. Porque nunca viveu essa experiência. Nunca teve um corpo biológico que precisou comer, que teve necessidades fisiológicas. Fala, aguenta aí que eu preciso ir no banheiro. Entende?
É muito desafiante acompanhar um processo, conceder alguma autorização, sendo que você não sabe o que é o processo e as responsabilidades que esse processo traz com ele. Entendeu? Então, os comandos, eles têm uma estrutura, porque eles nunca encarnaram, e essa estrutura vem com o conselho que a gente chama aqui, denominamos aqui de coroados, que são essas estruturas que já subiram o processo deles, e aqui eles fazem essa ponte. Essa ponte acontece em Aruanda. Pronto? Fica claro que é Aruanda. Se der tempo eu vou ler ele um pouquinho também. Então veja bem, Aruanda é esse centro, essa cidade orbital. E ali a gente tem várias linhas sendo representadas ali. Tá? Não é assim, só tem isso, só tem aquilo. Então não tem ninguém que representa, por exemplo, as outras religiões que tem gente séria lá. Tem também. Tem também, porque entende-se que aqui tem uma contaminação muito grande, então precisa todo mundo ser acompanhado para ver o que é possível ser resgatado em cada estrutura. Por isso eu sempre digo aqui, olha, as religiões, eu não falo mal delas, eu falo do aprisionamento que elas fazem, porque às vezes aquela porta de entrada é fundamental para a pessoa se conectar e sair daqui também. O problema é que as pessoas se demoram demais ali. E aí nós temos toda a maledicência que vem junto com o processo, tudo aquilo que, até mesmo por contaminação holográfica, né, por assim dizer, mantém as pessoas aprisionadas ali e a gente não consegue mais sair e seguir a jornada adiante. É esse o grande problema que eu sempre relato aqui. Então veja bem, dentro dessa proposta dos conselhos tronados e coroados, nós temos aí o que nós chamamos de orixás. Orixá, a palavra orixá, se eu não me engano, é luz na cabeça, a tradução. É só isso. E daí dos orixás tem os seus desdobramentos correlatos. Aí a gente tem os Exus, pombagiras, caboclos, barará, que são essas estruturas que a gente faz esse intercâmbio de Aruanda. Então quando eu recebo o Marabô, por exemplo, que eu falo que eu tenho informação de que ele nunca encarnou na Terra, mas como assim? Eu falo isso às vezes por alguém que é de terreiro, eu falo, esse cara tá louco, isso é mentira. Tá, mas mentira como? Eles não têm essa informação. Se pegar um pai de santo que é estudado, que sabe o fundamento, a criação, quando pega uma supramônada, quando vem desenvolvendo a estrutura de fractal de alma, e que para essa alma descer aqui a gente bota na cabeça o Odu, ali tem a codificação cósmica, e daqui vem a informação, vem aquela, né, para quem me conhece sabe que eu nunca boto a mão na cabeça da pessoa, isso não pode acontecer, né? Por quê? Porque a gente vai alterar, a gente vai interferir no Odu da pessoa, dependendo do jeito que você faz, dá um problema gigantesco, porque tem uma codificação original. Tudo isso, gente, tudo isso são assuntos super relevantes para a gente sair do misticismo, para a gente sair desse mundo de magia, para a gente sair desse mundo do eu acho. A gente vem aqui para a proposta mais real mesmo, sem dogmas, sem paradigmas, sem falar de religião, sem pensar alguma coisa que possa aí, tirar a gente do nosso caminho de evolução dentro da proposta de harmonização quântica, que é você seguir sem mestre, sem guru. Você é mestre do seu destino, capitão da sua alma. Isso vai exigir de você responsabilidade, vai exigir de você estudo. O que a gente faz aqui é trazer algumas informações que, quando a gente entra na proposta do desenvolvimento, né, as equipes trazem as informações, eu venho aqui e só replico, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês, eu vou ler um relato que veio, né, de uma pessoa que também faz parte do grupo que a gente estuda, que caminha junto por aqui, que trouxe uma experiência de Aruanda, que é muito interessante e quero compartilhar com vocês, porque de repente faz sentido e vocês começam a conectar também com histórias de vocês. E pessoal, se vocês tiverem relatos que vocês achem interessante, que foi legal, manda para mim, manda no privado ali, manda em texto, por favor, áudio não, porque eu não vou digitar depois. Manda em texto para que de repente a gente compartilhe aqui também, tá bom? Então eu vou ler para vocês aqui. O nome anônimo, tá? Não vou revelar quem é. Esta noite estive em uma nave, a cidade orbital Aruanda. Uma percepção da pessoa, tá? Tá escrito aqui. Ao chegar, fui recebida por um anfitrião, entre aspas. Ele vestia uma roupa muito branca e me acompanhou pela cidade. Era um lugar amplo, claro e com muita luz, um paraíso, entre aspas. Senti uma sensação de acolhimento, paz e harmonia. Não consigo nem descrever tudo o que vi e senti. Durante a caminhada, vi seres magníficos e peculiares. Me lembro que alguns vestiam branco. Um vestia roupa azul royal, outro azul celeste, outro verde, outro vermelho, outro dourado. Cada um representava uma virtude.
Um era força, ele tinha uma espada. Outro era justiça, tinha um machado de 2 lados. Outra era riqueza, tinha cachoeiras de águas frondosas. Outra energia de tempestades, tinha raios e trovões. Outro também era guerreiro, tinha arco e flecha. Então fui levado a uma que era acolhedora e sábia. Ela tinha a imensidão das águas profundas. Ela me acolheu, me chamou de filha e conversamos. Ela falou muitas coisas que eu não me lembro, entre parênteses. A que tinha cachoeira vestia dourado. O que tinha espada vestia azul royal. E o que tinha as águas profundas vestia azul celeste. Ambos se aproximaram e me chamaram de filha das águas. Nada foi verbalizado, tudo foi dito por conexão de pensamento, telepaticamente. Passei um tempo nesse lugar e antes de retornar entendi que eu estava em Aruanda e que essas estruturas eram orixás. Então olha que interessante, né? Então tudo isso eu tenho por canalização, vagamente eu lembro, eu tenho lembrança dessas coisas muito pontuais, de detalhes, de cor e tudo mais, porque eu não tenho nem paciência mais para isso, né? Mas de repente é uma pessoa que está desenvolvendo, que está estudando aqui com a gente, buscando essas informações e se permitindo, ampliando a mente, justamente porque quer ter experiências, né? Então aqui eu deixo esse relato, né? Quando eu comecei a ler lá em cima já, né? Fui recebido por um anfitrião, eu já conectei, já entendi a estrutura dos orixás e tudo mais. Então todos estão representados lá. Então às vezes a gente tem uma experiência também bacana que dá para compartilhar, vamos compartilhar, que eu acho que ajuda pra caramba aí quem tá seguindo a jornada, quem precisa, né, de confirmações, tal, de sinais, como a gente costuma dizer. Isso é muito legal, tá? Um outro ponto que a gente precisa entender quando a gente fala dessa estrutura de orixás que tem Aruanda, é quando a gente fala de Shambhala e Agartha. Quando a gente fala, por exemplo, de Telos, que é o Monte Shasta, quando eu falo da estrutura que a gente tem ali do Lago Titicaca, quando a gente fala da estrutura de Torres del Paine, tá? São mundos que a gente vai encontrar essas estruturas lá. São portais, são conexões onde essa estrutura tronado, os tronos que nunca desceram aqui, eles podem, se quiser, se comunicar com a gente. E ali se manifestam os coroados. E aí se manifestam os Exus, os caboclos, e essa linha que a gente tem aqui. E assim, eu acho um barato, porque quando eu falo de caboclo, de Exu, de pombagira, dá a impressão que vai aparecer um monte de gente feia, de demônio, que igual a religião falou pra gente aí. E não é nada disso, são pessoas como nós. São pessoas como nós. Né? Na maioria das vezes, quando eu me encontro com alguém, né, do outro lado, que eu lembro alguma coisa, que eu trago recordação, gente, são pessoas finíssimas. A Rosa Caveira, por exemplo, que eu recebo, que eu trabalho, que eu incorporo, é uma pessoa maravilhosa. Finíssima, finíssima, não tem nada de caveira. Agora, se você vai numa estrutura que as pessoas estão lá exatamente buscando essa frequência mais densa, mais baixa, o que vai ser pego ali, depois a gente pode até um dia falar de umbral, das frequências umbralinas, são as frequências lá, que aí aparece tudo podre mesmo, tá? Umas frequências mais baixas, a gente fala de 4, 5 ali, tá? A gente tem infradimensão. Deixa eu ler aqui um pouquinho sobre essa ideia do conselho tronado. Deixa eu falar do livro primeiro, senão depois eu esqueço. Esse livro aqui, deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Esse livro aqui, Orixá Reiki Magnificada, do Rodrigo Romo. Lá no site dele vocês encontram esse livro, tá? De repente até no sebo já deve ter gente vendendo, porque muita gente compra os livros achando que vai acontecer uma magia, muito pelo contrário, né? Esse livro aqui ele tem, se não me engano, 300 e poucas páginas, 350 páginas. Eu acho que eu já li 2 vezes e ele é o meu livro de consulta aqui quando eu preciso de alguma informação que eu não recordo, tá? Deixa eu ler um pedacinho para vocês aqui sobre essa questão dos coroados, tá? Os grandes mestres da espiritualidade terrestre são justamente parte dos coroados que empregam nomenclaturas e egrégoras para poderem trabalhar no plano mediúnico com a humanidade. Já os tronados representam os comandantes estelares que estão no comando e estudam junto aos coroados os processos evolutivos da humanidade. Os tronados, por não terem encarnado na Terra e nas suas realidades, têm que aprender através dos coroados os diversos aspectos da emocionalidade e da psique dos seres humanos. Por esse motivo, ambas as estruturas acabam atuando em conjunto para que as diferentes etapas da Operação Resgate sejam concluídas. Então está aqui
uma frase aí para depois, se alguém quiser ler, né? A gente tem outra estrutura dos tronados, que se vocês quiserem ler depois, deixa eu ver se eu leio aqui. Não, eu já falei isso aqui. Um resumo do que eu já falei. É que eu não lembrava do livro, né? Fica aí essa dica. Então tem essa proposta de entender um pouco mais do Conselho Tronado e Coroado. Os coroados estão aqui em comando, em conjunto com os tronados. Quando a gente fala de Conselho Evolutivo Terrestre, tá? E Conselho Evolutivo Estelar, nós estamos falando de Shambhala e Agartha e outras adjacências, tá? Conselho Evolutivo. E quem atua lá, quem atua no Conselho Evolutivo são exatamente essas estruturas. Essas estruturas correlatas, que muitos chamam de orixás, que chamam do que você quiser, mas são na verdade esses conselhos com esses comandos interagindo e atuando aí simultaneamente, buscando exatamente cumprir essa etapa da Operação Resgate, que é o despertar consciencial, tá? Tem uma outra, eu vou ler mais uma partezinha aqui, que fala de Aruanda, só para vocês entenderem. E é legal que o Rodrigo, nesse livro, ele bota as frequências de atuação, né? Porque Aruanda, como tem esse desdobramento dos comandos e do Conselho Tronado e Coroado, ela atua de 4D a 7D, que depois não precisa mais dessa estrutura, porque você já segue o seu processo evolutivo. Por isso eu disse que as estruturas vão evoluindo, elas chegam em 7.5, 7.6 ou 8D, elas podem já seguir o seu fluxo estelar. Então essas estruturas, elas fazem a opção de ficar para ajudar nesse trabalho de despertar. Isso aconteceu de uma forma muito mais forte e presente, essa questão da mediunidade, essa autorização para que essas estruturas coroadas tivessem essa troca com o tronado e pudessem se manifestar através da mediunidade, dessa canalização ou incorporação. Isso acontece em 87, de 87 para cá. Então isso é importante porque dá uma olhada na história de 87 para cá. A confusão que aconteceu. Até então a gente tinha, eu até brinco, né? Porque a gente tinha nas ruas muitos bares. Você andava em quarteirão 2, tinha um bar. De repente você começa a fazer esse mesmo caminho, você vê que cada 2, 3 quarteirões tem uma igreja diferente. Esse despertar, e as pessoas não sabiam como lidar com isso, e a base maior é o cristianismo. Então a gente vai fazer igreja e cada um faz do seu jeito, cada um faz o que quer, obedecendo uma regulamentação mínima ditada por um livro X, e segue o baile. Tá? Então isso foi muito forte a partir de 87. Teve uma convergência, tem uma outra história que outro dia eu posso até contar isso. Mas enfim, Aruanda tem essa pegada então de 4 a 7D. A gente tem várias dimensões para atuar com seres que, né, já encarnaram, já viveram, já evoluíram, e seres que nunca estiveram aqui, tá bom? Que é só para fechar essa ideia do Yanko Hanin, por exemplo, que é a frequência de Marabu que eu recebo. O Yanko Hanin, que às vezes eu mostro a foto dele nos cursos, lá eu falo, que é um comandante que atua na estrutura de Canopus, que é a qual eu represento hoje. Mas na frequência que ele desce, que é mais denso, por todo esse caminho aí, é Marabu, que nunca encarnou aqui. As pessoas acham que eu tô louco. E pode continuar achando que eu sigo aqui fazendo o meu trabalho. Gente, já passou do horário, mas eu vou só ler esse pedacinho aqui para deixar registrado, tá bom? Então, Aruanda. Aruanda é uma cidade orbital ao redor da Terra, né? Ao redor, quando a gente fala ao redor, não é que ela fica rodando simplesmente, ela tem um posicionamento mais ou menos fixo na estrutura do Polo Sul, lá embaixo, que atua como base operacional do processo de ascensão intermediária entre 4 e 7D, gerando condições de estudo e preparação para o despertar e a ascensão das almas que estão despertando. Uma parte dos seres que encarnaram na Terra tem acesso a esta cidade orbital quando atua com as falanges espirituais no hemisfério sul do planeta. Olha lá, não sabia que tinha isso aqui. Apesar de ser uma cidade atribuída somente à linha de orixás da África do Sul, da África e do Brasil, perdão, ela tem uma abrangência muito maior com outros povos e recebe outros nomes de identificação. Possui uma população média de 4 milhões de seres, sendo que uma parte desenvolve funções de auxílio à humanidade e troca de informações com o Comando Estelar das diferentes federações e com a Confederação Intergaláctica. Por que é importante falar da Confederação? A Confederação, ela é um desdobramento ali da Supra-Confederação para atuar em regiões mais distintas de Orvonton, que é um outro assunto isso, né? Que acaba conseguindo chegar um pouco mais perto da gente aqui nesse projeto, que a gente está bem fora no nosso universo ali.
Os mestres da fraternidade branca se fazem presentes em Aruanda, pois muitos utilizam o disfarce de caboclos, pretos velhos, exus, lebaras e outras linhas para ajudar a humanidade. Aruanda possui conexão direta com o centro operacional do Conselho Evolutivo da Terra em Shambhala e Agartha, além de outras cidades e templos, como é o caso do Templo dos 22 Raios, localizado na Amazônia, e o Templo do Himalaia, Olimpo, as cidades intraoceânicas e intraterrenas, que também fazem parte da linha de intercâmbio. Ou seja, Aruanda é um aeroporto, né? É lá que as pessoas marcam o encontro, é ali que a gente administra, é ali que a gente se reanima, é ali que a gente se reorganiza dentro dos processos que a gente está vivendo aqui, tá? Bom, pessoal, eu acho que eu me alonguei um pouquinho aqui, peço desculpa para vocês, mas eu acho que é interessante o assunto e vai ficar gravado aqui, depois se vocês quiserem ouçam novamente. A ideia é que a gente entenda um pouco mais que tem essas estruturas que estão a serviço. Estão a serviço, você não tem que ficar pedindo, dobrando o joelho, me ajuda, não é isso, estão a serviço. E quando a gente entende, lá no Telegram eu compartilhei de novo aquele vídeo, a gente está melhorando ele, eu preciso fazer ele em português agora, aquele Não Nascemos Aqui, que eu gosto muito daquele videozinho, eu compartilhei ele com a legenda em espanhol, vou compartilhar com a legenda em português, com áudio um pouco melhor. Mais ou menos aquilo, você está a serviço aqui. E esses seres que você às vezes fica pedindo, se comunica comigo, eles são seus companheiros de jornada. Eles são os seres que estão junto com você no processo, só que eles estão em uma outra frequência, em uma outra dimensão. E quando a gente fala dos comandos, dos comandantes, e aqui eu trouxe hoje a linguagem de orixás e tudo mais, a gente começa a ficar mais à vontade com tudo isso. Tá? Mas, gente, eu falo para vocês, depende do seu ponto de vista, depende do quanto você quer investir para destruir um pouquinho as crenças, né, para fazer esse alinhamento, para você poder seguir a sua jornada. Eu só estou passando uma informação que para mim faz sentido. Se fizer sentido para você, busca um pouco mais. Por qual motivo? A tua equipe, ela está aí pronta para te auxiliar no seu despertar. Essa ansiedade, aquele desejo, às vezes, não sei o que eu vou fazer, não sei para onde eu vou, não sei como é. Isso acaba. Você simplesmente acalma, entende que tudo que a gente vive aqui é um holograma, que isso aqui é uma grande mentira, que é uma programação quântica, para que se tenha uma experiência chamada física, que de física não tem nada, tem física quântica, que são átomos sendo agrupados de uma forma X e de uma forma Y, para que dá essa ideia de fisicalidade aqui. Então você fica mais tranquilo e começa a aproveitar um pouco mais a tua experiência. Aí você para de reclamar. E aí, se der tempo de curar o corpo físico, vai curar o corpo físico. Se não der, não tem problema. Você desperta a consciência. O que importa é a consciência desperta para sair com os outros corpos que você tem, as outras frequências, tá bom? Agradeço mais uma vez todos vocês que estiveram aqui. Olha, não sei se é o Marcelo ou se é a Marina que apareceu aqui do Simploides. Eu não sei nem se eu falo certo, se for Marcelo, Marina, Simploides ou Simploides. Desculpa. Conheço... Gente, se for o Marcelo, eu vou deixar registrado aqui. Se for o Marcelo que tá aqui, só bota aí que é o Marcelo. Se for a Marina, fala pro Marcelo isso aí que eu vou comentar aqui. Quando eu tinha, se eu não me engano, 19 anos de idade, eu tenho 47 hoje, né? Esse cara aqui, ele me ajudou de um tanto, mas de um tanto num processo. Eu era músico na época, eu precisava aprender, mexer com tecnologia. Eu sempre persegui isso, mas eu não tinha um mínimo de noção de nada. Esse cara foi na minha casa e falou: vem cá, vou te ensinar. Com todo o cuidado, com toda a paciência. Ah lá, os dois estão lá. Talvez ele lembre disso. Então eu tinha 19 anos, faz muito tempo, e dali pra cá eu nunca mais esqueci, e não esqueço mesmo. Quando eles tinham as lives aqui, de vez em quando eu corro lá e assisto um pedacinho e mato saudade, porque são pessoas importantes que passam pela vida da gente, deixam uma marca tão grande, né, que são quase 30 anos, e eu lembro exatamente do dia. Então eu trouxe exatamente isso, tá? Porque se aquilo que você aprende, se aquilo que você faz, se as estruturas que você está descobrindo não faz você uma pessoa melhor, e se você não tem esse olhar de gratidão pelo que a vida traz para você, a sua experiência é nula. Você vai ficar brincando de fazer coisas que não vai levar você para lugar nenhum, tá? Valeu, Marcelo! Desculpa. Está correta a pronúncia, Simploides. Obrigado, tá, gente? Quem mais aqui? Leônia, gratidão. Sara, realmente perceber essas conexões dá uma nova abertura na compreensão, e no meu caso serve como
peças unindo outras peças. Legal, isso aí. Gente, um bom dia para vocês. Agradeço a paciência, o estômago de vocês com essas informações aqui. Espero que no nível de compreensão de cada um de vocês isso faça o sentido que precisa, né, fazer, e vocês sigam a jornada de vocês. E quanto a mim, sigo por aqui sempre à disposição, sempre do jeito que eu, né, na correria que eu vivo aqui, eu respondo, eu dou a atenção que a gente precisa para que a gente possa seguir a nossa jornada cada vez com mais segurança, tá bom? Bom dia para vocês e a gente se vê na próxima semana na nossa Miércoles Quântica, vai ser às 18 horas, tá bom, gente? Um abraço, tchau, tchau!